Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com grande alegria e grande gratidão que iniciamos mais um Evangelho Online pela nossa querida casa, o Grupo Espírita Casa do Caminho, que fica localizada na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E hoje, o tema da nossa palestra será mansidão e irritabilidade, resignação e indiferença. E será apresentado pela querida Kátia, que sempre dará os seus conhecimentos, na verdade, que sempre nos traz os seus conhecimentos baseados na doutrina espírita. E antes de iniciarmos a palestra, eu peço que todas e todos busquem uma posição confortável, busquem a quietude, a tranquilidade, tentando deixar de lado o dia de hoje, a semana, os afazeres, as inquietações, e que possamos, nesse momento, focar e nos abrir para recebermos prontamente em nosso coração o Evangelho de Jesus. Peço que todos façam uma profunda e calma respiração, podendo trazer à consciência os nossos queridos amigos espirituais, tão amorosamente nos acompanha, nos direciona, nos impulsiona, abrindo-nos também ao nosso mentor maior, ao mentor maior da nossa casa, Itaporã, que rege e conduz com a sua equipe espiritual os trabalhos da nossa casa, aos nossos mentores individuais, todos esses amigos reunidos ao nosso lado, que possamos trazer também o irmão maior, o nosso querido Cristo, que chega até nós, abraçando, acolhendo, pedindo também uma atenção especial a Kátia, que possa ser abençoada pelo nosso querido irmão, o Quintino, que fará as vibrações do Evangelho de hoje, e por fim o nosso querido amigo João, que fará o encerramento. E assim, unidos em seu nome, com mentes e corações abertos, dispostos a ouvir o que o Evangelho nos traz, iniciamos mais uma vez esse Evangelho com a oração que ele nos deixou até o nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Kátia, por favor. Olá, amigos. O nosso tema de hoje, como já foi dito, é a mansuetude e a irritabilidade e a resignação e a indiferença. Esses dois tópicos são duas lições do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schultel. E essas lições estão baseadas em duas bem-aventuranças
que estão no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Aqui fala da mansuetude, é claro, a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a outra lição é baseada na bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a gente vai tentar compreender um pouquinho o que essas bem-aventuranças significam, significam no entendimento das palavras de Jesus, para que a gente possa compreender qual foi a mensagem que Caibar trouxe, simplificando toda a simbologia, o significado da bem-aventurança nessas duas emoções, nesses dois sentimentos contrários. Então, vamos lá. O que a gente pode entender dos mansos? Quem são os mansos? Os mansos são aquelas pessoas que se negam a agir com violência, que agem com benevolência nas suas relações com os outros. Os mansos são aqueles que não resistem ao mal, mas que vencem o mal com o bem. Santo Agostinho coloca a virtude relacionada a essa bem-aventurança como sendo a piedade, porque ele acredita que a partir da piedade a pessoa pode olhar para o outro e não criticar o outro, não, na verdade, nem é criticar, não condenar o outro pela sua atitude. É assim, ele não oferece resistência ao mal. E a gente pode entender que a mansuetude, enquanto ela busca a não violência, ou seja, ela é uma ação, uma atitude contrária à violência, ela se afiniza com as energias do bem. Então, aquele que é manso, ele é capaz de ter uma relação com Deus bastante especial, que o faça crer, reconhecer e entrar em contato com as virtudes divinas que ele traz, as potencialidades divinas que ele traz. Quando em contato com essas potencialidades divinas, ele não sente necessidade de agir de forma irritável e nem tampouco violenta. Por que a gente acredita que os mansos herdarão a terra? Porque os mansos, como eles têm essa relação com as suas potências divinas, a sua relação com Deus é baseada na retidão. Essas pessoas são as pessoas que estão prontas e aptas a viver um estágio evolutivo um pouco mais elevado do que aquele onde ainda a violência impera. Violência em todos os sentidos, tanto a violência física como a mental, porque a gente sabe que hoje em dia o homem ainda lança a mão da violência, apesar de não ser a violência física a mais evidente, mas a violência mental, quando o abuso do poder, quando as dificuldades todas na convivência impõem alguém se sobrepondo a outro, tudo isso é considerado violência nas relações humanas. Então, quando a gente entende que o mundo não precisa mais desse tipo de atitude, quando nós entramos em contato com essas virtudes divinas em nós, nós lançamos mão dessas virtudes, ou seja, o nosso foco, a nossa atenção está voltada no entendimento da vida espiritualizada. Então, a gente não precisa mais conseguir as coisas, sejam elas de que natureza forem, através da violência, do grito, da irritabilidade. Há um ditado que diz que quando duas pessoas que estão brigando falam muito alto uma com a outra, é porque os seus corações estão distantes e não se escutam. Então, elas precisam gritar.
Então, mais ou menos isso que acontece quando a gente age ainda com violência. A gente precisa alcançar as situações, alcançar as coisas, e lutamos, muitas vezes, lançando mão dessas atitudes que violentam o outro. E, na verdade, isso dá para nós, a gente consegue coisas de forma absolutamente temporária. Nada que vem pela irritação, pelo grito, pela violência, pela força, seja ela qual for, tem durabilidade. É absolutamente efêmero. A única coisa que faz com que a gente alcance a herança verdadeira, um estágio verdadeiro de possuidor de alguma situação, de alguma conquista, é aquela que vem vagarosamente, é aquela que vem silenciosamente, através da nossa atitude de mansidão, de benevolência, de absoluta não violência. Então, a mansidão é um comportamento, uma conduta que requer da gente uma ligação direta com a divindade em nós, com o quanto o nosso potencial de criatura divina está conectado ao Criador. Então, essa nossa relação com Deus faz com que nós nos sintamos absolutamente seguros da nossa posição no universo, e essa segurança faz com que nós consigamos olhar para o outro sem nos irritarmos com a sua conduta, sem nos magoarmos com a sua conduta, sem nos deixarmos... a gente costuma falar que quando alguém fala com a gente ou age com a gente com violência ou com agressividade e a gente devolve na mesma medida, é como se a gente estivesse passando um recibo daquele comportamento do outro, ou seja, a gente está vibrando na mesma sintonia que o outro. E aquele que já descobriu esse seu potencial, aquele que já se conectou com esse seu potencial, aquele que tem segurança da presença de Deus em si mesmo e tem segurança da lei cósmica universal agindo sobre todas as coisas, não precisa agir com violência, não precisa agir com irritabilidade. A gente sabe também que a irritabilidade causa para nós, por conta dessa sintonia vibrátil mais densa e mais pesada, causa para nós muitas dificuldades em termos físicos e emocionais, doenças e perturbações de ordem geral. Então, a mansuetude ligada e conectada a essa bem-aventurança nos conta que esse comportamento de não violência faz com que a gente conquiste cada coisa na nossa vida, na nossa existência, de forma permanente, de forma eterna. E quando a gente conquista alguma coisa de forma permanente, a gente está caminhando na direção de assumir, de tomar posse da herança de Deus, tomar posse da condição de espírito mais adiantado, de tomar posse das nossas virtudes divinas, de tomar posse da nossa relação com Deus. Porque a mansuetude é também uma das virtudes que Jesus ensinou na sua passagem aqui pela Terra. Durante todas as suas lições, todo o seu comportamento foi de absoluta mansuetude. E ele até dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ninguém consegue ser manso se não for humilde. Ninguém consegue apresentar a mansuetude nas suas relações se não tiver elaborado a sua relação com Deus anteriormente, porque a minha relação com Deus determina a minha relação com os outros. Então, o quanto eu conseguir melhorar, reconhecer, dignificar e elevar
a minha relação com Deus, mais eu me fortaleço interiormente, mais eu me sinto seguro e mais eu me sinto pronto para não necessitar brigar com a outra pessoa para fazer alguma conquista, seja ela de que ordem for. Então, eu conto apenas com Deus. E quando eu conto apenas com Deus nas minhas conquistas, eu consigo olhar para o outro e reconhecê-lo como um igual, como um irmão que ainda também, tanto quanto eu, precisa de compreensão. A mansuetude traz para a gente algumas relações muito próximas a essa bem-aventurança que nos conta sobre a mansuetude, traz uma relação muito próxima com a bem-aventurança que vem na lição seguinte, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Santo Agostinho fala que aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm ligação, que amam o bem permanente, o bem real. E ele coloca como virtude que faz conexão com essa bem-aventurança a fortaleza. E diz ainda que eles serão saciados porque aqueles que têm fome e sede de justiça fazem um esforço tão grande para alcançar a sua evolução espiritual, que eles serão saciados com a comida de Jesus. No Evangelho de João, tem uma passagem que as pessoas convidam Jesus para comer, alguma coisa assim, e Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Santo Agostinho faz esse paralelo, que a saciedade dos que têm fome e sede de justiça está ligada a essa ação de fazer a vontade de Deus. Então, quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? Vamos entender um pouco melhor. São aqueles que têm um desejo ardente e uma procura ativa de viver a vontade de Deus. E quando eu tenho esse desejo ardente de viver a vontade de Deus, eu quase nunca estou satisfeito com aquilo que eu conheço. Na verdade, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, mais a gente se dá conta do quanto ainda tem que aprender. E esse paralelo de a gente ter noção do infinito que eu tenho para aprender em relação ao finito que eu já sei, faz com que eu sempre tenha esse vazio, essa ânsia de preencher esse infinito, de ir buscar. Então, aquele que tem fome e sede de justiça não é exatamente aquele que se revolta com as situações de injustiça do mundo material, mas aquele que se vincula à lei de justiça no plano espiritual. Na lição, Caibar faz um paralelo às situações de injustiça vividas pela humanidade na encarnação. Mas no entendimento da bem-aventurança, essa justiça se vincula à lei de justiça como lei moral, como lei universal, como lei natural. Então, o entendimento de justiça para muitos estudiosos tem a ver com agir correto, agir reto do homem em relação a Deus. Isso é justiça, é o bom agir do homem em relação a Deus. Entendendo a lei de justiça, e Leon Denis vai trazer para a gente um entendimento bastante interessante, que ele diz que a doutrina das encarnações sucessivas coloca para a gente, de forma muito clara, abre o leque do funcionamento da justiça divina sobre a natureza inteira, sobre todo o universo. E como não podia deixar de ser, sobre a nossa existência também. Então, ele conta que o entendimento
essa visão das reencarnações sucessivas abre para nós o entendimento da justiça de Deus atuando no universo. Porque quando eu sei que a justiça de Deus vai estar atuando nas minhas encarnações sucessivas, através da sincronicidade das vibrações que atraem para a causa todo o efeito daquilo que eu fiz, então eu sei que tudo que eu fizer eu vou ter que reconstruir, tudo que eu fizer inadequado eu vou ter que refazer na próxima encarnação, que nada passa despercebido por essa lei cósmica universal. Não é nem Deus apontando o dedo para ninguém, é a lei cósmica universal da sincronicidade e da atração das vibrações que faz com que as pessoas tenham que refazer os caminhos que não foram corretos na direção da vontade de Deus. Então, ele fala que esse entendimento acalma de tal forma o ser humano que ele é capaz de enfrentar todas as dificuldades sem revolta, sem submeter, aprende a se submeter às desigualdades, ele não se rebela contra a vontade de Deus, ele se disciplina para vivenciar a encarnação cada vez com mais consciência da responsabilidade que lhe cabe. Esse entendimento de justiça é muito importante para a gente entender o que essa bem-aventurança diz. Se eu tenho sede e fome de justiça, eu tenho ânsia de fazer cumprir a vontade de Deus na minha existência. E essa ânsia faz com que eu busque cada vez mais percorrer aquela distância que falta para eu conhecer aquilo que eu compreendo que me falta. Eu vou buscar esse preenchimento. Quando eu vou buscar esse preenchimento, eu ajo em consonância com a vontade de Deus. Eu busco essa vontade de Deus para colocar na minha prática, para fazer esse caminho de busca. Se eu entendo a lei de justiça como uma lei cósmica universal que atua sobre todos. Então, não cabe revolta àquele que entende a lei de justiça atuando no universo. Por isso, ele é resignado. Por isso, eu vou até um pouco mais adiante e digo que ele é resiliente. Ele aprende com a sua dor, com a sua dificuldade, a superar a si mesmo e buscar melhorar-se. Ele se refaz a tal ponto a partir da sua dor que ele cresce, que ele se agiganta. E em fazendo assim, eu não estou de maneira nenhuma ignorando a dor do meu próximo. Ao contrário, ao compreender a lei de justiça, amor e caridade, eu me lanço a fazer a vontade de Deus. E em fazer a vontade de Deus, conforme Jesus me ensinou, eu vou buscar aplacar a dor do outro em todas as instâncias. Mesmo que eu entenda que, em algumas situações, essa dor pode ser resultado da lei de sincronicidade, resultado da lei de justiça atuando no universo. Mesmo assim, a minha tarefa, enquanto cumpridor da vontade de Deus, é ir buscar minimizar a dor do outro. Essa minha busca de trazer esse relacionamento com o outro, trazer nesse relacionamento com o outro aquilo que eu busco para mim mesmo, que é cumprir a vontade de Deus para mim, faz com que, em sendo resiliente, em sendo resignado, eu jamais ignore a dor do outro. Que é o comparativo que Caibar faz quando ele diz de resignação e indiferença. Então, é muito importante lembrar que essas duas bem-aventuranças têm várias coisas em comum. Eu não consigo ser manso e nem resignado e nem buscar cumprir a vontade de Deus se eu não tenho de base a humildade.
eu não consigo fazer nenhuma das duas coisas se eu não tenho essa sincronicidade com a vontade de Deus sobre mim. Se eu não entro em contato e não trabalho, e não limpo, e não ajusto a minha relação com Deus, para que eu possa executar a vontade de Deus na minha relação com o outro. Porque não há forma maior de demonstrar, de viver o meu amor por Deus, senão agindo em favor do outro, vivendo o amor ao outro, o amor ao próximo, né? Que a gente fala. Então, essas duas bem-aventuranças têm essas similaridades. Elas nos fazem, primeiro, trabalhar a nossa relação com Deus, nos fazer cientes de quem nós somos, para que nós possamos vivenciar a mansuetude, a resignação ou a resiliência de forma calma, tranquila e sossegada. Porque o homem de bem, o homem que age com resignação e com mansuetude, ele está espalhando ondas de amor, ondas de criação, ondas de benevolência, que se multiplicam. O Holden fala que existe uma aura de seres inconscientes que se aproximam do homem que é manso e que é resiliente, e que fazem com que ele atue sobre os outros homens e sobre o mundo em que ele vive. Então, é muito importante a gente se lembrar que a nossa responsabilidade diante da lei de justiça é exatamente fazer com que a nossa ação crie energias de bem, de positividade, de alegria, de força, de coragem, de lucidez, de harmonia à nossa volta. E a nossa atitude nas coisas mais simples do cotidiano, quando tem em vista a mansuetude, a resignação, faz com que a gente seja veículo para que essas ondas se formem e se espalhem no mundo que a gente vive. Vejam a importância que é a nossa conduta na retidão com a vontade de Deus. O quanto nós somos potentes em fazer o nosso mundo um lugar melhor. Se todos nós nos lançássemos a viver o quanto conseguíssemos essas bem-aventuranças, a gente iria, com certeza, contribuir para que as emanações fluídicas do planeta melhorassem um tanto. Lembrando a todos que bem-aventurança, na verdade, tem dois entendimentos básicos que resultam mais ou menos no mesmo sentido de cada uma das mensagens. A bem-aventurança é entendida por alguns teólogos como sendo avante, não desista, não se perca, fique firme. Por outros teólogos é entendida como serão felizes aqueles que assim agirem. Por isso, tanto de um jeito, entendendo de um jeito ou entendendo do outro, a bem-aventurança é um convite para a vontade, pela nossa escolha, venhamos a agir assim. Então, a bem-aventurança é um roteiro para que nós utilizemos a nossa vontade, para que nós façamos a escolha no nosso. E essas comparações que Caibar faz trazem para nós a importância da conexão com o nosso Deus interno, com as nossas virtudes divinas e colocá-las para funcionar, tentando fazer da mansuetude um comportamento mais frequente, tentando fazer da resignação ou da resiliência um comportamento mais frequente, para que nós nos privemos das dificuldades que a energia e da indiferença possam nos trazer.
que nós possamos, com a luz e o amparo de Jesus, transformarmos-nos, assim, mesmo que lentamente, como a gente vem evoluindo, mas que nós tenhamos foco para sermos mais mansos e mais resilientes a cada dia. Que Jesus abençoe a todos nós. Após os belos ensinamentos que, mais uma vez, nos foram transmitidos pela nossa querida Kátia, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e assim chegamos ao momento do passe, que nós vamos receber e vamos nos valer de um vídeo para poder acompanhar as orações e receber as bênçãos do plano espiritual. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal.
Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina, penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, chegamos ao encerramento do nosso Evangelho, um profundo sentimento de gratidão por tudo que aqui recebemos. Gratidão a essa equipe espiritual que preparou esses momentos, por tudo que ouvimos, pela palestra da doutrina, pelas vibrações que pudemos realizar, por poder colaborar na obra do Senhor Jesus. Pedimos as bênçãos para Itaporã, que coordena a falange de espíritos, que nos suporta, que nos apoia. Pedimos proteção para as nossas famílias e pedimos que possamos aproveitar todas as oportunidades de desenvolvimento que chegarão até nós ao longo de mais uma semana. E com muito amor em nosso coração, agradecemos e nos
despedimos, pedindo permissão para encerrar o Evangelho de hoje. Fique em paz, que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.